sejam bem-vindos a mais um Ecoencontro aqui da EcoUni. A gente está começando agora uma nova série de encontros, de 4 episódios, agora com o tema, né, de trabalho e impacto, né? Trabalho, como que a gente pode trabalhar com sentido, né, nessa vida? E a gente resolveu convidar aqui a maravilhosa Camila Fava Pestana, nossa amiga, né, que inclusive a gente conheceu na Schumacher College, que veio aí nos inspirar e compartilhar com a gente o trabalho incrível que ela tem com carreira, né? Com trabalho, como que a gente pode se inserir aí nesse mercado de trabalho de um lugar que faça mais sentido, né, para o nosso ser, né, que preencha mais a gente, que traga sentido, que traga propósito, que possa, de alguma maneira, também contribuir para o mundo, né, para esse mundo muito mais sustentável e regenerativo. E os ecoencontros têm justamente esse objetivo, né? Da gente convidar pessoas sempre para estar dialogando aqui com a gente, para também a gente ir entendendo como que a gente pode juntos ir construindo, né, esse presente e futuro que a gente quer ver no mundo. Então, Camila, seja bem-vinda, né, no nosso Ecoencontro, nessa série maravilhosa aí que a gente vai fazer juntos. E conta um pouquinho para a gente, assim, sobre você, a sua trajetória, né? Explica um pouco do seu trabalho, que as pessoas, acho que aí de casa, talvez não te conheçam, né? Algumas talvez conheçam, outras não. Obrigada. Primeiro, é muito uma honra muito grande poder fazer parte da EcoUni e estar aqui com você hoje, Carla. Como você falou, né? Você e a Thaís são amigas dessa trajetória para esse trabalho, para essa busca por esse trabalho com mais sentido, tanto pessoal como também um sentido e um impacto positivo no mundo. Então, vou contar um pouquinho sobre mim, né? Começando lá atrás, na faculdade, assim, é sempre uma pergunta difícil de responder, né? Quem é você? A gente normalmente fala muito sobre nossos cargos, o que a gente está fazendo, mas eu acho que é muito além disso, né? Mas eu vou nesse jeito mais convencional contar um pouquinho o que eu estudei. Então, eu me formei em cinema na FAAP, sou de São Paulo, nasci e cresci aqui. E depois de me formar em cinema, né, eu fui trabalhar com set de filmagem nesse mundo de produção audiovisual e não me adaptei à rotina alucinante desse setor. Né? Eu gosto muito, acho maravilhoso o trabalho com arte, mas aos poucos a minha trajetória já começou a dar uma viradinha ali no início, porque eu queria algo um pouco mais estável. Então, eu fui trabalhar em grandes corporações. Eu trabalhei na Ogilvy Mather, então, em agência de publicidade. E depois eu trabalhei na Mondelez. Eu falei, também quero ir para a cadeira de cliente. E fui ser cliente, né, numa das maiores indústrias de alimentos aí do mundo, que é a antiga Kraft Foods, né? Então, assim, foram anos trabalhando nesse mundo corporativo, ainda continuo nele de um outro jeito agora, mas eu cresci muito, aprendi muito, mas o que aconteceu foi que eu estava muito num paradigma de produtividade a qualquer custo, performance, tentando me provar quem eu era, trabalhando muito, e ali embaixo do pano, do tapete, tinha alguns questionamentos que eu sabia que eles existiam, mas eu colocava eles de ladinho e falava, depois, mais para frente na minha vida, eu olho, porque agora eu tenho que pagar minhas contas, porque agora é isso, porque agora é aquilo. Só que o que aconteceu foi que em 2014 eu fiquei doente, então eu tive um câncer de mama. Isso foi um chacoalhão, né? Virou minha vida de cabeça para baixo, e eu não tinha como parar, né? Não parar e olhar para a minha vida e para as decisões que eu estava tomando, para quem eu estava me tornando, para o mundo né, com quem eu estava convivendo. Enfim, foi um processo muito profundo. Eu acho que, assim, né, eu estou falando um pouco da minha trajetória profissional, mas eu sei que muitas pessoas passam por crises e mudanças muito parecidas. Às vezes não é por uma doença, às vezes é por, enfim, algo emocional ou por... enfim, não precisa ser algo físico, mas muitas pessoas questionam, né, o caminho. Para mim,
eu acabei passando um ano ali em tratamento e já pesquisando em paralelo outras coisas que eu sentia que meu coração estava buscando, mais do que a minha cabeça, sabe? Porque a minha cabeça falava algumas coisas e meu coração estava falando outras. Então, eu fui dando espaço para escutar isso, para fazer coisas manuais, para ir cozinhar, para... E aos poucos também estudando nutrição holística, então eu também comecei a pensar sobre saúde integral. E nesse momento eu me formei como Health Coach pelo Instituto de Integrative Nutrition de Nova York. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando na indústria de alimentos, né? Eu voltei, depois do meu tratamento, eu voltei, trabalhei mais 2 anos na Mondelez. E também, assim, foi muito importante para mim, porque eu não projetei, né, o que aconteceu comigo como se fosse uma responsabilidade do mundo externo, né? Eu acho que, no final das contas, a gente também tem responsabilidades. A gente faz parte de uma sociedade, claro que a gente é um ser humano sócio-histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha uma responsabilidade de estar escolhendo aquela vida louca. Então, eu consegui estar lá depois 2 anos de um jeito muito diferente, que foi muito saudável para mim, mas mesmo assim eu fui percebendo que o meu caminho era outro, né? E foi quando eu comecei a me aproximar da Schumacher College. Fiz um curso, né? Porque a Schumacher College, a gente se encontrou na Schumacher College da Inglaterra, né? Onde a gente estava fazendo mestrado, mas tem também a Schumacher College do Brasil, que é a Escola Schumacher. E eu fui fazer um curso de agrofloresta na FAF, que é a Fazenda Ambiental Fortaleza. E lá eu, assim, fiquei maravilhada com a forma como a gente experienciou a natureza e os questionamentos sobre o mundo, sobre, né, a forma que a gente vive, a própria comunidade, porque foi muito uma vivência, muito mais do que um curso só intelectual, que me despertou, né, tanto sensorialmente como o meu coração, como o meu intelecto, e eu percebi que tinha ali uma comunidade com quem eu compartilhava muitos valores e que eu queria continuar indo mais a fundo. Então, eu fui fazer um short course na Inglaterra, enquanto eu ainda trabalhava na Mondelez. Depois eu terminei, né, esse short course, voltei e falei, bom, eu vou me demitir e vou fazer esse mestrado. Então, eu fui fazer esse mestrado de Ecological Design Thinking, lá em Devon, na Schumacher College, que é esse colégio que é como se fosse uma comunidade, né, e que a gente vive lá durante praticamente um ano com pessoas do mundo inteiro. E também tem toda essa ideia, né, do Seva, que é fundado por um ativista indiano chamado Satish Kumar, e você trabalha, né, e no seu trabalho, para manter aquela comunidade em pé, com comida na mesa, com a comida vindo do jardim, todo mundo tem que fazer sua parte, né? Então, você também aprende pelo Seva, pelo trabalho, além das aulas. Então, foi uma experiência magnífica, e daí, depois de lá, eu acabei aplicando para uma vaga numa organização que chama On Purpose, que é da Inglaterra, e eu acabei conseguindo, né? Eu tenho sorte de ter o passaporte italiano, então eu consegui ficar lá um pouco mais. E trabalhei nessa organização, que é uma empresa social, sem fins lucrativos, né? Mas ela é financeiramente sustentável. Mas o grande intuito dessa organização é auxiliar pessoas a se demitirem de empregos convencionais e fazerem essa transição para uma carreira com um impacto socioambiental positivo para o mundo. Então, eu tive o prazer de passar 2 anos nesse time, que é um time de 4 pessoas, é pequeno, mas que trabalha a cada 6 meses recebe grupo de pessoas que a gente vai trabalhando com mentoria, com coaching, e também coloca essa pessoa para trabalhar 6 meses numa organização X e 6 meses numa organização Y do setor. Então, assim, é muito bacana e foi uma experiência bem legal. E depois eu voltei para o Brasil na pandemia, resolvi voltar para as raízes, por questões também pessoais e tal.
fiz uma formação em coaching integral, então depois, né, posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas é inspirado em Ken Wilber, sobre desenvolvimento, né, de pessoas, e tem um olhar também para não só o intelectual, mas para esse ser holístico, como a gente estava conversando. Então, eu fiz essa formação enquanto eu estava aqui, online, e ao mesmo tempo, agora eu também, desde o começo do ano, trabalho na Yunus Negócios Sociais, que foi fundada pelo Yunus, Mohamed Yunus, né, que é um dos ganhadores de Nobel da Paz há um tempo atrás. Ele cofundou essa organização na Alemanha e tem um braço no Brasil, que atua tanto ajudando empreendedores a conseguirem financiamento, como também com grandes organizações que querem usar do seu poder de transformação para criar negócios sociais e trazer impacto positivo. Então assim, hoje é isso, eu estou combinando todas essas coisas e trabalhando com pessoas, né, também nessa área de terapia integrativa, para auxiliar pessoas nessas transições. Nossa, que caminhar, hein, Camila? Eu não sabia várias dessas coisas que você comentou hoje e foi muito interessante, né, você mostrando os seus diferentes caminhos também, porque muita coisa eu senti uma certa referência, né, também esse lugar da crise, de algo que não está fazendo sentido, né, mais e muitas vezes a gente se acomoda nesse lugar e até também pela demanda do sistema, né, que a gente está inserido, né, desse lugar que você falou de pagar as contas, né, das diferentes obrigações e compromissos que a gente tem, né, às vezes não é fácil, né, às vezes nós talvez já viemos de um lugar de privilégio, né, mas quem não tem nada, né, então é muito mais difícil fazer um movimento de ruptura, né, de algo que já está ali dado ou de algo que é possível, né, então eu sinto que e a gente muitas vezes fica nesse lugar, né, de não estar bem, de não estar feliz com a carreira e não consegue, às vezes, fazer esse movimento e às vezes consegue, né? E às vezes a vida vem e chama e sacode e fala, não, vai fazer sim, que nem foi no seu caso, né? Que imagino que tenha sido uma super transformação, né? De olhar para dentro e de fato questionar, né? Qual é esse lugar de estar no mundo, né? E o que eu quero, de alguma maneira, fazer, né, para esse mundo. Mas conta um pouquinho mais, por exemplo, de como que foi esse processo, né? Você contou um pouquinho, né, do câncer e o que te motivou e como que foi. Mas conta um pouquinho mais como que foi essa virada, sabe? Assim, para trabalhar com impacto, assim. Foi difícil? Teve desafios? Eu imagino que muitas coisas, né, devem ter passado aí pela sua cabeça nesse processo e imagino que muita gente está assistindo a gente pode estar passando também, né, por esse mesmo processo, podem estar no estágio de ainda olhando, né, para a dor, do tipo incômodo, né, estou incomodada, não estou muito feliz no meu trabalho, mas não sei muito bem como começar, ou às vezes tem pessoas que já, tipo, fizeram a ruptura, não quero mais, mas também não sabem para onde ir, né, o que fazer. Enfim, então conta um pouquinho mais, talvez, de como foi para você, né, nesse caminhar, porque talvez ressoe também com outras pessoas que estão assistindo a gente. Claro. Eu acho que algo que você falou que é muito importante é que a gente realmente vem de um lugar de privilégio, né? E eu, realmente, quando eu decidi ir fazer um mestrado fora, que foi algo muito importante para essa virada, eu saquei meu FGTS porque podia sacar, então isso foi parte da forma como eu consegui pagar o curso, mas eu também tinha uma reserva ali para pagar em Libra, a gente sabe que não é barato. Então, assim, eu acho que tem esse... gosto muito, né? Eu estava ouvindo um podcast outro dia que chama This Jungian Life, e que fala muito sobre a carreira, né? E com propósito e essa busca, e também vocação, e também como a gente precisa ter esse diálogo com o mundo e entender o que é possível e o que não é possível num determinado momento da nossa vida. Não adianta nada você falar, eu quero largar tudo, mas você não está preparado, né? A gente sabe que existem obrigações, né? E existem responsabilidades no mundo material, e não dá para a gente falar, putz, nossa, eu só quero seguir minha alma e é assim e as coisas vão manifestar se eu mentalizar em casa. Claro que eu acredito um pouco nisso. Eu acredito que existe parte
da gente, uma grande parte é ter clareza e ter essa intenção de mudança. Mas acho que uma outra parte também é um trabalho um pouco mais de passinhos que você vai dando e que vão abrindo portas, às vezes, para você nem sabe aonde você vai chegar, né? Eu gosto de uma frase que fala: a vida tem mais imaginação do que nossos próprios sonhos. E no final eu acho que é isso, assim, se você me perguntasse com 28 anos, né, hoje eu tenho 37, você acha que você estaria onde? Com certeza eu não teria falado tudo o que aconteceu, né, na minha vida. Eu acho que isso também é uma grande beleza, né, que é se abrir para a mudança e dando esses passinhos, mas ir respondendo aos poucos e se planejando. E então, para mim, essa questão do mestrado também foi um processo gradual. Eu fui flertando com ele, fui vendo quanto custava. E essa formação nova, né, que para mim é uma formação com viés, né, se você quiser, mais de sustentabilidade, de olhar para a natureza como parte do ecossistema e não só um olhar do homem, né, que a gente chama de um olhar para sustentar o homem na Terra, não é esse olhar, é um olhar para sustentar todos os seres vivos e a Terra, a Gaia, como um planeta vivo também, né? E isso, para mim, ter uma formação, parar um tempo e poder estudar, foi muito importante. E também trocar com outras pessoas, né? E esse meu processo, eu também fiz coachings em grupo, por exemplo, que me ajudou a entender quais eram possíveis passos que eu podia tomar para o propósito que eu queria, enfim, manifestar na minha vida. Então, eu acho que foram trabalhos, assim, de formiguinha mesmo. E daí, aos poucos, por exemplo, teve uma outra coisa que aconteceu que também foi muito inesperada, que tem um programa que chama Unleash Lab, que eu esqueci de comentar, mas que eu acabei sendo convidada e fui de graça para a China em 2019, que é esse programa que justamente olha para os Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento Sustentável da ONU e junta pessoas do mundo inteiro para co-criar projetos que enderecem aqueles temas. E eu acabei ficando sabendo por uma pessoa que era amigo de uma amiga e falei, tá bom, vou fazer o application, né? Escrevi um pouco sobre o objetivo 13, que é a mudança climática, né? Como mitigar as mudanças climáticas. E acabei sendo convidada, com tudo pago, e fui lá e foi uma experiência incrível. Mas é isso, né? São coisas que vão aparecendo ao longo da jornada e que eu acho que é uma mistura de, né, você ter os recursos financeiros ali para investir num curso, você aumentar a sua rede de contatos, de pessoas que também compartilham valores e buscas similares, né? Então, acho que para mim foi um crescente nesses todos esses sentidos que foram abrindo mais e mais possibilidades, mas com certeza, muitas vezes eu fiquei com medo, né? Do tipo, o que vai acontecer? Mas será que eu vou ter trabalho? Né? Como que eu vou me recolocar quando eu voltar para o Brasil? Ou mesmo, né? Será que eu vou ter que voltar a ser quem eu não queria mais ser? Né? Mas eu acho que fazer as perguntas certas também ajuda nesse processo, né? Não é assim só não é só curto prazo, né? Como eu vou, claro que tem as necessidades de colocar comida na mesa, mas também é quem eu quero me tornar, né? Quem eu quero ser, como eu quero ver o mundo, como eu quero ver o Brasil nos próximos anos, como eu quero, enfim, em como eu entendo a democracia, todas essas perguntas que a gente, tanto do nível pessoal como do nível coletivo, que vão guiando a gente nesses passos da transformação, né? Quando você foi falando, foi me dando essa sensação, assim, como se fosse um processo mesmo, né? De descamamento, assim, sabe? De descascar a cebola e descobrindo as coisas, né? Primeiro, assim, eu sinto que, pelo menos para mim, né? Não foi assim, né? No meu processo, não foi assim do tipo, agora eu sei, tipo, tenho a dor e agora eu sei, né?
quando você fala, tem esse lugar do tempo, até mesmo para a gente ir se descobrindo, né? Aprendendo, estudando, entendendo o que faz sentido, o que não faz, tanto para mim quanto como que eu quero me colocar, né, no mundo. Então, me deu muito essa sensação de passos, né? Que nem você falou, passos de formiguinha, mas também como parte do processo, esse lugar de dar tempo para as coisas irem se revelando, sabe? Assim, no que faz sentido para a sua vida, né? E para o mundo, assim, para o mundo que você quer viver. Então, muito legal isso, porque eu acho que é assim mesmo. Acho que deve ter gente que deve, de repente, ter um sonho, acordar e falar: chega, acabou, eu quero sair desse emprego e quero, sei lá, ir trabalhar com Claro. cavalos. Mas eu acho que na maioria, né, dos casos, vem, né, desse lugar de tipo, tô incomodada, não sei, esse incômodo fica um tempo, né? E aí tem esse lugar do tipo, não sei o que eu quero fazer, não sei como eu faço real, eu tenho que pagar conta, eu tenho que cuidar de filho ou o que for, e até a gente se sentir preparado, né, com informação suficiente ou com clareza suficiente para dar um primeiro passo, né? Que aí você fala muito desse lugar de tipo de estudar, né, de ler, de saber, mas também de fazer conexões e também de tipo ir descobrindo, né, quais são os caminhos possíveis, né, para poder dar os passos com mais clareza, mas também com mais segurança, né, para ser realmente viável e não só um sonho que a gente mete os pés pelas mãos, né? Claro. Eu tenho até uma frase também do Satish, que eu lembro que, para mim, enfim, no meu caso, né, não acho que é uma verdade, mas no meu caso foi isso, foi um chacoalhão que me falou: você não tem controle sobre muitas das coisas importantes da sua vida, né? Então, eu fiquei à beira da morte, né? Poderia acontecer isso na minha vida. Graças, né, não aconteceu, mas, enfim, o Satish, nesse momento, conversando com pessoas que têm essa visão de uma atitude cooperativa, não só com humanos, mas com a vida mesmo, né? Ele falou: a gente não tem mesmo controle de tudo. E eu falei para ele: mas como que a gente sonha então, né? Se a gente não tem controle, como que eu posso sonhar ou traçar metas? Ou ele falou assim: olha, escreva a lápis, não a caneta, porque não é que você não pode escrever, não é que você não pode ter planos, não é? Mas se a vida te convidar a fazer uma vírgula, colocar uma exclamação, apagar uma palavrinha e abrir uma outra porta, você tem essa flexibilidade. Então, acho que esse processo que você falou é bem esse processo de escrever a lápis e sendo flexível para ver o que também se abre, né? E lembrando dessa impermanência da vida, né? A gente planeja, que faz parte, né, do processo, que nem você falou, escrever a lápis, mas a gente também tem que ter essa abertura para a vida, né? O que a vida vai oferecer para a gente, quais caminhos vão fluir, né? E para a gente ir se adaptando e dançando, né, com a vida, que é muito bela, né? E muitas vezes nos traz desafios, mas também muitas vezes nos traz surpresas muito maravilhosas e que fazem a nossa vida, né, se transformar completamente como a gente não pôde imaginar, que nem você falou. É. Mas, nossa, tá muito rica essa conversa, mas assim, só para avisar que nosso primeiro episódio está acabando, infelizmente, mas estamos só começando. A gente ainda vai ter mais, a gente vai ter 4 episódios no total com a Camila Fava, onde ela vai contar muito mais sobre como que a gente pode, né, fazer esse movimento de fazer essa transformação, essa transição para trabalhar, né, para ter uma carreira que faça muito mais sentido, né, para você e que também nos ajude a trabalhar com impacto, né, para contribuir para um mundo muito melhor, contribuir para um mundo onde a gente quer, de fato, construir, né, um futuro que a gente queira construir. Então, não percam, os Eco-Encontros Eco-Uni acontecem toda quarta-feira às 18 horas, a gente publica no YouTube, publica uma pílulazinha no Instagram, né, toda quarta-feira também. Então, aguardem que vamos entrar e mergulhar muito mais nesse tema nos próximos episódios, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau.